Podcast Rural. No seu podcast rural, quem está aqui comigo é o professor, engenheiro agrônomo, produtor rural, Fabrício Andrade. E a gente está falando aqui sobre os 10 mandamentos para se ter uma boa silagem. Já falamos de 3. Professor, vamos então agora para o 4º mandamento, tamanho do picado. Por que tem que ter um tamanho correto, professor? Vamos lá. Quem vai se alimentar dessa silagem é um ruminante. Ou, no caso do sítio capim molhado, por exemplo, cavalos. A minha silagem é comercializada para cavalos. Eu vendo a silagem sacada para os aras. É o certo? Não, os cavalos têm que comer feno. Mas o pessoal aqui aprendeu a colocar a silagem para cavalo e deu certo. Mas vamos lá, voltando aqui. Silagem foi feita, alimentos fermentados foram feitos para ruminantes. O que são ruminantes? Ruminantes são animais que têm rumen. Então, vamos lá. Boi, vaca, cabrito, carneiro, elefante, girafa. Esses animais são ruminantes. Búfalos têm uma câmara fermentativa, chamada rumen, onde a biomassa cai lá dentro, depois volta, eles remastigam, volta, remastiga, depois vai para os outros compartimentos. Omasa, bomaso, retículo, e aí até sair do intestino e o animal jogar aquele resto para fora. Beleza. Para que haja uma boa fermentação dos ruminantes, para que os ruminantes possam fazer uma boa fermentação, nós temos que ter o que nós chamamos de fibra. Mas essa fibra se subdivide em fibra comum e fibra efetiva. O que é fibra efetiva? Fibra efetiva é um pedaço de planta de milho maior, um pedaço de capim maior, ou seja, um pedaço de planta que tenha mais do que 1 centímetro. Então, quando eu tenho pedaços de silagem menores do que 1 centímetro, o rumen do animal entende que aquilo ali já está ruminado e não precisa ficar mastigando. Lá na natureza, o animal dá um bocado. Esse bocado sai com 15 a 20 centímetros de tamanho, 1 palmo de tamanho. Ele leva aquilo dentro para a boca, sem mastigar, ele engole. Quando aquele pedaço de 15, 20 centímetros cai dentro do rumen, do bucho da vaca, aquilo incomoda o bucho e ela regurgita, ou seja, ela, entre aspas, vomita aquele negócio para fora, porque aquilo incomodou as paredes do bucho, e ela vai remastigando, fica mascando chiclete. Fica um bolinho aqui na bochecha da vaca, e ela mascando chiclete. O que é aquilo ali? Ela está triturando aquele pedaço que estava com 15, 20 centímetros, para que aquilo possa seguir o seu caminho depois nos outros compartimentos, porque o ruminante tem 4 estômagos. Então, para que esse pedação de 20 centímetros possa seguir o seu fluxo durante os 4 estômagos, tem que diminuir o tamanho. Para diminuir o tamanho, ela mastiga, remastiga. Ao mastigar e ao remastigar, ela produz saliva. E a saliva tampona os 4 estômagos. O que é tamponar? Tamponar é você pegar um copo dele, presta esse copo aqui. Você pegar esse copo aqui, colocar umas 2 colheres de bicarbonato e tomar. Você está tamponando o seu estômago de uma acidez. Você foi lá, encheu a barriga de cerveja, né? Churrasco, aquele negócio todo. Aí tá aquela queimação. Você pega e joga um pouco de bicarbonato e joga para dentro. Você está tamponando o seu estômago. Então a vaca, quando ela remastiga, ela produz saliva. E a saliva é bicarbonato puro. Entendi. Então ali ela está produzindo bicarbonato, o bicarbonato está entrando dentro do bucho dela e está tamponando a acidez. Porque a própria biomassa, a própria silagem é o quê? Ácido lático. Se entra lá dentro e não tem o que tampona, ela vai sentir queimação. No caso, então, para ter o tamanho correto, é a regulagem, então, do picador. É a regulagem da ensiladeira. Aí entra o quê? Aí entra a destreza e o capricho do operador, que tem que regular para 1 centímetro.
Lógico, com a orientação de um técnico da área. Pode ser um técnico agrícola, um agrônomo, um zootecnista, um veterinário, e falar, coloca do tamanho da moeda de R$1. Por quê? Porque aquilo tem que bater no rumen, tem que voltar para ela remastigar. Bate e volta para ela remastigar. Se está pequeno demais, aquilo entra lá e fica. Se fica, ela não produz saliva. Se ela não produz saliva, ela não produz bicarbonato. Se não produz bicarbonato, dá queimação na vaca. Agora tem um problema. Vaca não vomita. Vaca e qualquer ruminante não vomita. Então, se der queimação lá dentro, acabou. Ela vai acontecer o que nós chamamos de empanzinar. Ela vai estufar, e aí, ao estufar, aquele gás que está estufando, está empurrando o coração da vaca, está empurrando o fígado e empurrando o pulmão, e ela morre de parada cardíaca. Nossa. Porque, imagina, ali dentro tem 40, 100 quilos de massa fermentando, uma panela de pressão. Então, está empurrando tudo para o lado. Entendi. Se o veterinário não chegar lá e não furar aquilo para o gás sair, ela morre. Entendi. Então, tá aí a importância do picado. 1 centímetro, tá, pessoal? Então, o tamanho ideal do picado da silagem é 1 centímetro. Se você não tem uma régua, leva uma moedinha de R$1 no bolso e coloca lá. Se tiver do tamanho da moeda de R$1, tá ótimo. Fechou. 4º mandamento já foi feito. O 5º mandamento é a compactação do silo. Então o produtor lá regulou direitinho a seladeira, colheu então bonitinho, já fez ali o silo trincheira. Vamos usar, eu acho mais bonito o silo trincheira. E melhor também. Eu acho mais bonito. Tem aquele de superfície, né? Que fica olhando de longe fica mais bonito, mas eu particularmente gosto do trincheira. Muito melhor. É legal. Não tenha dúvida. Então, os tipos de silo, nós vamos citar alguns. Por exemplo, o melhor deles é o silo trincheira. O nome já fala, né? Trincheira, esse nome vem da Primeira Guerra Mundial. Os soldados abriam valas na terra para poder evitar o tiro do inimigo. Essas valas foram chamadas de trincheiras. E aí, de lá para cá, ficou... Então, qualquer buraco que você faça no solo, você pode colocar o nome de trincheira. Fez um buraco no solo, joga a silagem lá dentro, compacta, tá tudo certo. Tem que proteger com lona? Não precisa. Tá. Temos também o silo de superfície, que é aquele que você não tem como fazer uma trincheira. Aí você joga por cima da terra mesmo de qualquer jeito e faz... Depois nós vamos falar a compactação. Temos também a silagem sacada, que é quando você coloca a silagem direto dentro do saco. Nós temos até a silagem feita dentro de tambores. Então, esses são os tipos básicos de silo, não silagem. Entendi. A gente acabou pulando, né? Ficou tipos de silo, que é no caso que você está trazendo aqui agora, que são esses daí. Tem um que o pessoal está usando, que é o silo em bags. Silo em bag, né? É verdade. O silo também. Bolsa. Mas depende muito para quem ele vai vender esse silo, porque é a questão da praticidade e custo, né? Praticidade versus custo, e para quem ele vai vender, se ele vai vender com um custo maior, ele tem que colocar então um valor final maior para poder vender, senão ele se lasca com o custo, né? A nossa experiência diz o seguinte: os 3 tipos de silo que compensa você mexer hoje o silo trincheira, o silo de superfície e a silagem sacada. O resto esquece. Isso é bobagem. Entendi. Bom, se, por exemplo, o produtor rural tem um solo que é encharcado ali na propriedade, ele não pode nem o de superfície nem o trincheira, né? Porque vai atrapalhar a qualidade da silagem. Procurar um local alto e fazer sempre nos locais mais altos para evitar a umidade, porque se encharcar, acabou. Entendi. Esse aí, gente, é o 6º, tá? Mas também vale 6º e 5º, que é quase que tudo junto ali. Por quê? Porque o outro que eu estou falando aqui, que seria o 5º, né? É a compactação do silo. É a compactação. Então, vamos usar como exemplo o de trincheira. Depois a gente pode até comparar com o outro, por exemplo, o silo em bag, né? Como que se faz essa compactação? A cada carreta, o produtor rural vai jogando ali, vai passando o trator em cima. É mais ou menos assim esse processo, professor? Tá aí. Eu costumo fazer a cada carreta. Agora, cada produtor tem sua maneira, sua forma de fazer. Desde que faça e tire o ar da silagem. Por quê? O processo de ensilagem é um processo anaeróbico. O que é processo anaeróbico, professor? Processo anaeróbico é processo de fermentação sem oxigênio. Então tem que tirar o oxigênio, meus amigos. Por que tem que tirar o oxigênio? Tem que tirar o ar.
Porque toda vez que tem ar lá dentro, tem bactérias aeróbicas. E as bactérias aeróbicas são bactérias de carniça, são bactérias que fazem a carniça. Por exemplo, morre-se uma vaca. Essa vaca é decomposta, é apodrecida. Quem apodreceu aquela vaca? As bactérias, ué. Se você pegar aquela vaca e colocar na geladeira, ela fica lá pro resto da vida, porque as bactérias não trabalham no gelo. Então as bactérias aeróbicas decompõem aonde elas estão. Elas vão decompor. Então, se tiver ar no silo, nós temos bactérias aeróbicas do gênero Coccus, Streptococcus, Staphylococcus, que vai apodrecer e vai fazer o silo virar carniça, ficar preto, empretecido. Além das bactérias, nós temos outros micro-organismos aeróbicos, por exemplo, como os fungos. Então, se entra oxigênio na silagem, você vai achar bolores de mofo, aquele mofo branco. O mofo branco até que ainda vai, né? O problema é o mofo rosa, porque o mofo rosa causa aborto em novilhas. Então, aonde tem oxigênio, tem os micro-organismos aeróbicos. Micro-organismos aeróbicos vão apodrecer, vão causar toxina. Tirou o oxigênio com o trator, passou o trator no sentido longitudinal e transversal, tirou o ar a cada carreta que você joga lá, você está fazendo a coisa certa, que é tirar o ar. Quando a roda do trator passa sobre a silagem, você está tirando o ar da silagem. Dessa forma, você vai evitar que micro-organismos aeróbicos estejam lá, e você vai dar oportunidade para os organismos anaeróbicos, como os Bacillus buchneri, façam a fermentação ácido-lática da silagem e aí ela se conserva. Você pode ser feliz, não importa o que aconteça na sua vida, contanto que não deixe que outros controlem suas atitudes. O apóstolo Paulo aborda 4 tipos de pessoas que estavam prejudicando o seu ministério enquanto ele estava na prisão em Roma. Houve alguns que ele considerou como seus companheiros, e os quais o encorajaram no seu ministério. Outros estavam criticando, competindo ou conspirando contra seu ministério. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Texto que está em Filipenses 1, 15 a 17. Poucas coisas roubam sua felicidade mais rapidamente do que ser criticado ou sentir que os outros estão trabalhando contra você. Por quê? Porque todos nós queremos ser amados. Todos nós desejamos ser aprovados. Ansiamos que todo mundo goste de nós. Mesmo assim, Paulo diz em Filipenses 1,18: mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Você não precisa da aprovação dos outros para ser feliz. Você é tão feliz quanto escolhe ser. Se outros estão infelizes com você, isso é uma escolha deles. Caso não tenha tido a aprovação de alguém agora, provavelmente você não a terá. E será infeliz se continuar tentando viver, sendo aceito por todo mundo. Paulo mais à frente explica nos versículos 29 e 30 o porquê você pode ser feliz e não importa a circunstância. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Paulo fala que é um privilégio sofrer quando você está fazendo a coisa certa, porque você é como Jesus quando alguém está te crucificando e tentando te atingir. Você pode ser feliz, não importa o que aconteça, se você olhar todo o problema do jeito que Deus olha e nunca deixar que outros tomem o controle da sua felicidade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com.
Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.